Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do professor Alfredo, este que vos fala, e hoje nós vamos ver um resuminho, ou seja, tempo curtinho, da aula Paraná sobre Aristóteles, a segunda parte, sobre o que trata Aristóteles. Então vamos dar uma olhadinha agora. Uma das temáticas de Aristóteles é a lógica. Por que lógica? Lógica é um instrumento para o correto pensar. Lógica é uma das áreas da filosofia de estudo. Na sua obra Organum, ela aparece como exatamente uma ferramenta para o conhecimento, ou seja, a argumentação para o pensar. Então, qual que é o objeto da lógica? Inicialmente, o silogismo. O que é o silogismo? São conjuntos de frases. Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Então nós temos termo e proposição, ou seja, através de duas frases, nós chegamos a uma terceira através do seu silogismo, ou seja, através da sua racionalidade. Temos também a metafísica, que é a relação entre o ser e a sua essência. O que é o ser? Por que ele existe? O que o faz ser como tal? A sua essência. Então, todas as coisas se movimentam e sofrem a mudança na sua existência. Só tem um que não se move, mas que é o gerador de todo movimento. No caso, Deus. Deus é um motor imóvel. A partir dele, as outras coisas se movem. Todas as outras coisas se movem, mas ele não se move, mas causa o movimento inicial. O conhecimento pelas causas, ou seja, a relação causa-efeito, ação-reação. A ciência como conhecimento verdadeiro. O que é a ciência aqui? É uma ciência ainda num período clássico, grego, filosófico. A ciência no sentido de que existe sim um método para superar os enganos da opinião, em que lá Platão anteriormente chamava de doxa, que é uma opinião. Aqui não. Ele precisa ser superado. Então ele vai recusar a teoria das ideias de Platão. Outro elemento que nós vamos encontrar na questão de Aristóteles é a substância. A substância, ela tem então dois elementos, a sua essência e o seu acidente. Cada ser que existe é uma substância, ele existe em si, ou seja, ele tem um conjunto de parâmetros que o diz ser o que é. Então, a substância é essência e acidente. O que é a essência? É o atributo, é aqueles adjetivos, que se lhe faltasse, a substância não seria o que é. Porém, nós temos também o acidente, o atributo, que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. Ou seja, todo cisne é branco. Opa, mas tem um cisne preto? Mas ele não deixa de ser cisne por causa da cor. Todo gato tem rabo. De repente tem um gato sem rabo. Ele não deixa de ser gato, exatamente só porque não tem um rabo. Isto é um acidente. A essência de gato continua lá naquele gato. Nós entendemos como essência, porém existe um acidente. Exemplo, agora, da maçã. É uma substância, é um ser. Ela concreta e existe por si mesmo, por si própria. A maçã, por ser verde, é uma maçã por acidente. Existe maçã vermelha, mas existe maçã verde. Este acidente não lhe extrai a sua essência, mas são diferenças. Isto é acidente. Temos também a relação entre matéria e forma. O que é matéria? Aquilo de que é feito algo. É a sua substância essencial. Mas ela também tem a sua forma, aquilo que faz que uma coisa seja o que é. Então, nós temos características sobre essa forma. Nós também temos potência e ato, como outras características. Opinião é uma semente. Ela tem a potência de se tornar o quê? Um pinheiro. Ela não vai se tornar um pé de maçã. A sua potência é de pinheiro, o do pinhão. Então, a capacidade de se tornar alguma coisa é a sua potência. Já o ato é a forma da coisa, como é aquilo, aqui e agora. Um pinhão ainda não é um pinheiro. Mas um pinheiro, sabemos que é a
concretização da sua potência como pinhão. Ele foi pinhão um dia. Hoje, como ato, ele é um pinheiro. Temos também a teoria das 4 causas, ou seja, quais são os elementos que constituem todas essas variantes dentro da metafísica aristotélica. Exemplo, uma estátua de mármore. O que faz uma estátua ser estátua? Quais são essas características? Então aí nós temos as causas, as 4 causas. Causa material é aquilo que a coisa é feita. No caso, a estátua de mármore. Poderia ser de gelo, poderia ser de isopor, poderia ser de massinha, mas não, é de mármore. Essa é a causa material. A causa material é o mármore. É o que lhe constitui como causa material. Nós também temos a causa eficiente, é aquele que dá impulso ao movimento. Ou seja, quem fez essa estátua? É o escultor. O escultor transformou um bloco de mármore em uma estátua. O terceiro elemento é a causa formal, é aquilo que a coisa tende a ser, ou seja, a forma que a estátua adquire. Ela é semelhante a Sócrates, ela é semelhante a Platão ou é semelhante a Aristóteles? A causa formal. Ele é mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, é estilizado, ele é clássico e assim por diante. Isso é a causa formal. E a causa final é a finalidade da obra, é a contemplação religiosa. Ou, para que ela foi feita? Para ser levada ao templo. Ah, não, é uma estátua para o meio da praça, é para homenagear alguém. Opa, então temos uma causa final diferente. Então a causa final é, qual a finalidade dela? Para que ela foi feita? Na política também nós temos alguns elementos dentro da teoria aristotélica. Ou seja, em termos políticos, eles vão dizer que tudo tende ao bem-estar das pessoas, ao bem que as pessoas têm em conviver dentro de uma estrutura política. Então nós temos 2 formas de alcançar o bem, através das práticas e através da sua produtividade. As práticas, entendendo a ética, a sua forma correta de fazer as coisas, e a política, ou seja, a moral e as normas que todos devem obedecer. Já sobre o aspecto produtivo, nós temos a arte, ou seja, a transformação de alguma coisa na sociedade que traga bem a esta sociedade, e a técnica, que é a capacidade de você evoluir e de fazer a cidade evoluir para o bem-estar de todos nesta comunidade política ou nesta cidade. Então a política tem objetivo, sim. Qual que é? A felicidade. É o único objetivo do ser humano. Para ser feliz é preciso fazer o bem a si e aos outros. Por quê? Porque o homem é um ser social e político. Esse é um conceito aristotélico. Somos um animal social. Nós nos relacionamos. Isso nos faz ser, um existente político. A política também diz que o Estado deve garantir esta felicidade. O bem que almeja a política se chama felicidade. Ou seja, o bem-estar de todos. Então a busca é natural pela felicidade dentro da estrutura política para todos. Então a política tem as suas também formas de governo. Entre as suas formas de governo, em termos de distribuição de poder, nós temos o critério de número. O poder de uma pessoa só nós chamamos de monarquia. A partir do momento que a monarquia está corrompida, nós temos a tirania, ou seja, não vê, não enxerga, não proporciona, não transforma em ato um bem para toda a comunidade. Quanto ao critério de número, uma forma de governo de poucos, nós vamos chamar de aristocracia. São poucas pessoas que vão dominar, que vão comandar a política como forma de governo. Seja um grupo militar, seja um grupo de pessoas mais privilegiadas, pessoas ricas ou qualquer outro grupo minoritário. Não que isso seja necessariamente ruim, mas ele vai se corromper a partir do momento que se tornar uma oligarquia, ou seja, é o poder pelo poder só para esse grupo, não para a comunidade como um todo. Por isso ela se torna corrompida. Porém, dentro desse critério de número, nós temos o poder de muitos, que é a politeia. A politeia, ela é considerada boa, que é o poder de muitos para muitos. Porém, a sua forma corrompida seria a democracia, ou democratos, o poder que emana do povo.
Cuidado aqui que a democracia, no sentido aristotélico, é considerada uma forma corrompida, mas ainda é a melhor. Ou seja, não que ela seja perfeita, mas ainda é a que pode nos trazer mais benefícios. Vamos lá agora um pouquinho sobre o estudo da ética. A virtude, em Platão, é o seu elemento da ética. Tá? Já vem de Platão e Sócrates, mas Aristóteles vai fazer um tratado chamado Ética Nicômaco, é o texto dele, que ele vai dizer que a virtude é o caminho do meio, ou seja, a ética e a virtude. A ética é fazer as coisas corretas e isto, costumeiramente, será considerado virtude. Coisas que não são boas ou como rotineiramente não conduzem ao bom fim, nós vamos chamar de vício. Então nós temos a virtude e o vício. Para eu alcançar a virtude e não cair no vício, é necessário que? Autocontrole. Então a ética é a virtude, é a inteligência, mas a força, o seu esforço de fazer da forma correta. Qual o conceito de Deus? Deus é o primeiro motor imóvel. Ele move, mas ele é imóvel. Ele tem a potência. Mas o que é o ente? O universo como um todo. Então ele vai dizer que a matéria é eterna, que Deus necessariamente não é o criador, mas é o causador do movimento. Ou seja, Deus é puro pensamento causador, motor, mas não necessariamente que se move. Então esse é um pouquinho de Aristóteles. Ou seja, Aristóteles vai trabalhar com a lógica, com a metafísica, com o conhecimento pelas causas, a relação causa-efeito, ação-reação. Nada surge do nada. Se há alguma coisa, é porque houve um antecedente. Substância, essência e acidente. A questão da matéria e da forma. A questão da potência e do ato. A teoria das 4 causas. A política, a ética e Deus. Então esse é um pouquinho do Aristóteles. Agradeço a todos até aqui e até o nosso próximo encontro.